Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abram a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. E a nossa exposição se dará do verso 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1. Do verso 2 ao verso 4. Tiago 1, do verso 2 ao verso 4, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Por vezes as pessoas elas têm dificuldade e nós não gostamos da dor, nós não gostamos do sofrimento, nós não gostamos do fracasso, nós não gostamos de perder aquilo que amamos e nem gostamos de perder, nem queremos perder a quem nós amamos, né? Quando nós temos pessoas queridas e caras ao nosso coração que estão em sofrimento, nós sofremos juntos. Quando nós vemos o risco e o perigo de morte, nós também nos preocupamos, nós ficamos ansiosos, temerosos, e por mais que nós nos esforcemos em confiar ao Senhor, por causa da promessa da palavra, por causa do amor de Deus, por sabermos e termos uma doutrina correta, bíblica, da soberania de Deus, mas o nosso coração é frágil e o nosso coração fica apertado, nós ficamos inseguros, nós ficamos tensos, e nós às vezes perguntamos: Senhor, qual é o motivo disso? Qual é o propósito disso? Por que o Senhor está provando? Por que o Senhor está me entregando ao sofrimento? Por que o Senhor tem deixado com que o mal chegue à minha casa? Por que o Senhor tem usado a enfermidade na minha vida? E observe bem, Tiago, aqui no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, ele nos dá ricas respostas que não somente nos fortalece o coração, nos prepara para enfrentar o sofrimento, mas ele nos traz uma palavra de esperança. E é isso que nós precisamos voltar os nossos olhos. Talvez alguns de nós nunca terá grandes preocupações na vida. Talvez alguns de nós nunca passará por grandes tormentos, mas algumas pessoas nasceram para sofrer. Algumas pessoas nasceram e são escolhidas por Deus para serem provadas, para passarem pelo vale da sombra da morte, para que diariamente tenham o seu rosto queimado pelo sol, para que possam enfrentar e sentir todos os tormentos dessa vida. E quando nós olhamos o texto, nós dizemos assim: Deus pode fazer isso? Pode. Deus inclusive abençoa pessoas ímpias que não têm o temor dEle, e com saúde, com prosperidade, com bem-estar, para que inclusive ao olharmos para elas, nós não sejamos levados a questionar a bondade de Deus, e isso é uma forma inclusive de Deus provar o nosso coração. Só você ler o Salmo 73, quando Asaf, ao olhar os ímpios, que usufruíam de prosperidade, de saúde, de boa reputação, inclusive de influência, e chegou a causar inveja, cobiça, quebra do 10º mandamento, né? No coração de Asaf, ao olhar para os ímpios. E ele diz: os meus pés quase resvalaram, eu quase desviei, eu quase cheguei a pensar que não vale a pena
lavar as mãos na inocência, não vale a pena ser honesto, não vale a pena andar com integridade, olhando os ímpios e dizendo assim: olha como eles prosperam. Porque nós somos fustigados com a vara do Senhor, nós somos provados, e nós olhamos para eles e falamos assim: e Deus não vai fazer nada com eles? Essa é uma forma, inclusive, de Deus provar nosso coração. Essa é uma forma de Deus dizer assim: existe algo muito maior para você. Existem teologias e teologias, né? Doutrina de homem é o que não falta. Existe uma doutrina de homem chamada teologia da prosperidade, né? Os irmãos devem conhecer, que diz que crente não tem problema, não tem sofrimento, não tem doença, crente não tem fracasso, crente só prospera. E se não prospera é porque está em pecado. Essa doutrina é doutrina de demônio. Essa doutrina não é só doutrina de homem, é doutrina de demônio. Porque ela nega a soberania de Deus, porque ela nega o propósito de Deus em usar o sofrimento, porque ela nega o evangelho, porque ela nega o amor de Deus em meio ao sofrimento por nós, e ela nega de fato o verdadeiro evangelho que diz que, de fato, o único sofrimento que nós devemos ter, que é o sofrimento mais importante, mais angustiante, é o arrependimento pelos nossos pecados, em saber que ofendemos ao Deus Todo-Poderoso. Qualquer outro sofrimento, ele apenas nos traz polimento na santidade, mas o único sofrimento que nós devemos cultivar, de fato, é a vergonha pelo pecado. Mas existe um outro extremo. Enquanto esta doutrina de demônios diz que o homem não pode passar por sofrimento, existe uma outra teologia, doutrina de demônios também, que é a teologia do sofrimento, que diz que a santidade vem pelo alto flagelo, voto de pobreza, miséria, sofrimento. O indivíduo tem que fazer voto, subir escada de joelho, carregar quilômetros e quilômetros, cruz na costa, tem que fustigar a si mesmo dores, para que ele possa purificar os seus pecados, através da autoflagelação, através da imposição de sofrimentos e castigos sobre si. Tanto a teologia da prosperidade, quanto essa teologia do sofrimento, que não é evangélica, mas é papista, ambas são doutrinas de demônio, porque todas as duas ensinam coisas distintas, diferentes, contrárias a que a palavra do Senhor nos traz. E aí, resta nos perguntar, por que Deus usa o sofrimento na nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos pensar uma questão muito simples. O sofrimento não vem por mera permissão de Deus. Vamos começar por aí. Não, Deus permitiu. Deus permitiu. Não. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá situações de sofrimento. Lembra lá do filho do adultério? Texto que nós lemos, Salmo 51. Aí lembrando lá, né, da narrativa no livro de históricos, quando Betseba dá à luz um filho do adultério com Davi, e o texto diz lá assim: e Deus fez a criança enfermar. Então nós devemos observar as escrituras, porque é Deus quem controla todas as coisas, é Deus quem inclusive às vezes levanta gente ímpia para nos perseguir, para nos humilhar, é Deus quem às vezes nos entrega o coração para que possamos tomar decisões erradas, para que nas nossas decisões erradas venhamos a nos envergonhar da nossa insensatez e da nossa falta de dependência nele. Deus, Ele faz coisas para que possamos nos humilhar diante dele. Observe bem o verso 2. No verso 2 nós temos aqui Tiago nos declarando: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. O apóstolo aqui, ele não está nos dizendo para a gente ser masoquista. Eu tenho prazer de ter doença. Não dá para fazer isso, né, meu irmão?
eu tenho uma alegria muito grande, meu casamento está em crise, glória a Deus, né? Ai, que bom, meu filho está doente, passei a madrugada toda acordado. Que bênção, eu estou desempregado, não sei nem o que eu vou comer amanhã. E as contas já estão fazendo volume lá na porta da geladeira. Não é isso que Tiago está falando. Ele está nos apontando para o fato de que o nosso coração deve, no Senhor, e dependendo do Senhor, entendendo o propósito do Senhor, saber que quando Deus nos prova, a nossa vida está sendo trabalhada por Ele. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 28, diz o quê? Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Deus nos prova, Ele está, na verdade, nos fazendo degustar da doçura da sua graça. Quando nós estamos passando por qualquer sofrimento, por qualquer temor, por qualquer dificuldade, é nessa hora que nós olharemos na direção em que o nosso coração tem maior dependência. Quando nós estamos passando por sofrimento, nós vamos olhar na direção em que o nosso coração busca esperança. Se você está passando por sofrimento e acha que o seu problema vai ser resolvido em dinheiro, você vai olhar para dinheiro. Se você acha que o seu problema vai ser resolvido com remédio, não estou dizendo que você não possa tomar remédio, deve. Mas até a hora de tomar o remédio, você deve olhar para o remédio e dizer assim: Senhor, abençoa esse negócio aqui, para que me faça bem. Abençoa o médico na consulta que eu vou fazer. Não, eu vou no médico, porque o médico tal cura mesmo. Você sabia que chama um negocinho chamado erro médico? Médico também é. Ora, diz: Senhor, abençoa o médico, com iluminação, com sabedoria, com competência, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Mas observe bem, você está olhando não para o médico, você está olhando para o Senhor. Então a provação é motivo de alegria. Quando o nosso coração é provado, os nossos olhos vão olhar na direção daquilo que nos provoca esperança. E se nós estivermos olhando para o lado errado, para a direção errada, o nosso coração vai ser revelado. Não existe lugar melhor, não existe circunstância melhor quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Porque ou nós retrocedemos e desistimos, ou nós seguimos e confiando no Senhor, porque Tu estás comigo. É por isso que nós temos motivo de toda alegria. Não é a alegria de ser provado, não é a alegria de estar sofrendo, não é a alegria de perder pessoas e coisas que nos são caras, mas é a alegria de saber que o Senhor está dominando, o Senhor está no controle, o Senhor está guiando, o Senhor está sustendo, do Senhor vem a nossa força e a nossa alegria. A quem temerei? É o Senhor que adestra os nossos dedos para a guerra. O Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente nas tribulações. É o Senhor que nos coloca no lugar mais alto do que eu. É o Senhor. Então, quando nós entendemos que todas as provações, elas vêm para que possamos então contemplar a beleza da sua santidade. Lembra de Eliseu? Foi lá e enfrentou 400 e poucos profetas de Baal. Fez aquele cenário, aquele teatro todo, né? Monta aí, põe as pedras aí, montou o altar, cava em volta, bota água em cima do corpo, mata o novilho, põe lá em cima, bota a madeira, joga água de novo. Aí ele ora: Senhor, honra o teu nome. E Deus derrama fogo do céu. Aí ele diz: agora vocês matam os profetas. Ele foi lá e matou. Quando Jezabel soube que os profetas dela tinham sido mortos, ela falou assim: eu vou matar esse infeliz. O que Eliseu fez? Deitou o cabelo na estrada, foi embora, acovardou-se, fugiu, e aí começou a dizer assim: só tem eu de fiel. Começou a vitimizar: só tem eu, 7.000, aí o pessoal aí, está tudo acovardando, os profetas de Deus estão sendo mortos. Aí ele vai para o Monte Horebe,
monte do Senhor. Entra lá, soca lá dentro da caverna, esconde lá dentro. Aí Deus manda um terremoto, né? Daqui a pouco Deus manda uma tempestade, Deus manda fogo do céu. E é interessante que o narrador diz assim: e Deus não estava no terremoto, e Deus não estava no fogo do céu, e Deus não estava na tempestade. E de repente Deus fala assim: acabou, o que você está fazendo aí dentro? Aí ele pega a capa dele, com aquela cara de vitimizado, vai lá para a entrada da caverna assim: só tem eu, só eu escapei, todo mundo morreu. Aí Deus diz: não, Senhor, tem 7.000 que eu preservei. E o texto diz que Deus fez com que uma brisa suave viesse, e Deus consola o coração daquele homem. Quando problemas, quando sofrimentos, quando enfermidades vêm, para onde você olha? Porque é nessa hora que o nosso coração revela a quem nós tememos, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós dependemos do Senhor. Quando as coisas estão bem, a gente não tem dificuldade de dizer: Senhor, muito obrigado. Quando a gente tem saúde, a gente não tem dificuldade de louvar a Deus. Quando nós temos nossos filhos ao nosso redor, nós temos alegria de falar assim: olha, está com saúde, está bem, está alegre. Quando nós temos o nosso trabalho, nosso sustento, eu sei quanto que eu tenho lá na minha poupança, nos meus investimentos, eu sei controlar e administrar minhas contas, porque eu vou ter recurso para isso. A gente canta, louva a Deus: Senhor, te agradeço. Mas quando você chega na situação que não tem, porque Deus decidiu prová-lo, aí a gente fala assim: Senhor, agora eu sei o quanto isso custa, o quanto isso é valoroso, o quanto isso é importante. Nós olhamos para o Senhor, ou nós olhamos para a situação ao nosso redor e nos amarguramos e nos rebelamos contra Deus. Mas observe, nós temos, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Segundo lugar, verso 3, ele vai agora desenvolver um segundo passo. Por que a provação é motivo de alegria? E ele nos responde: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E isso aqui é algo importante, porque pessoas perseverantes demonstram maturidade. Quando você tem uma pessoa perseverante, você está percebendo nela o quê? Firmeza, fibra de caráter. Você está vendo uma vontade que não se dobra, uma vontade que é inconstante. Você vê então uma pessoa que tem, quando criança, né? Criança, por que criança ela desiste fácil às vezes das coisas? Porque não tem maturidade com o adulto. Primeira dificuldade que às vezes uma criança encontra, ela: não quero mais brincar disso aqui, né? Não gosto mais disso aqui, não quero ver mais isso aqui, não vou mais, Belém, nunca mais ficar de bem, pronto, acabou, né? Criança. Mas nós não somos mais criança, e Deus usa o sofrimento para temperar, para forjar o nosso caráter, para nos fazer conforme a imagem do nosso Redentor Jesus. Sofrimentos fazem com que homens e mulheres sejam temperados como aço, pelo fogo da provação. E Ele nos faz isso mostrando o seu amor. Isso que é algo interessante. Deus, Ele nos prova. Lembra do José? Menino lá para os seus 17 anos, Deus revela duas coisas para ele, dizendo assim: olha, você vai ser grandioso, maior do que seus irmãos, e seus irmãos vão se dobrar diante dele. Depois Deus mostra não somente os seus irmãos, mas seu pai e sua mãe se curvando diante dele. Ele chega lá todo orgulhoso, né? Olha, vocês vão ser tudo meu servo. E não é à toa que todo mundo fica com raiva dele. Deus tira ele dali, Deus move o coração, Deus entrega os seus irmãos a uma maldade.
Deus tira o freio dos seus irmãos, o freio moral deles, e os entrega aos desejos ímpios do coração. Eles, odiando e invejando José, vende ele. Inclusive, primeiro intencionam matá-lo, e se não fosse Rúben, o conselho de Rúben, eles teriam matado. E eles preferem vendê-lo para os midianitas. Ele agora vai para a casa de Potifar. Ele é acusado de tentativa de estupro. Olha a situação. Poderia ter sido morto, mas Potifar, conhecendo a mulher que tinha, decide apenas prendê-lo, para pelo menos lavar sua honra. Ele é preso, fica preso por quase 20 anos, até que Deus tira ele de lá e coloca ele para ser pai de Faraó. Observe, agora um homem sai da prisão. Deus coloca um menino, e Deus agora tira um homem forjado pelo sofrimento. Ele agora passa a dominar sobre um reino, a maior potência do mundo antigo naquele momento. Ele passa a administrar toda a riqueza de um reino. Mas a maior provação de José é encontrar com seus irmãos e perdoá-los, entendendo que foi a providência de Deus quem fez tudo isso com eles. De levá-lo a entender que foi Deus que usou a instrumentalidade, a pecaminosidade, a inveja, a amargura, a perseguição, a maldade dos seus próprios irmãos, para que ele pudesse ser um instrumento do Senhor, não somente sobre todo um reino, sobre toda uma região, mas em especial para cuidar daqueles que queriam a sua morte. E aí você entende por que a provação da nossa fé, nós somos provados. Você crê em Deus? Crê? Que bom. Quem sabe dessa semana Deus tem uma coisa boa preparada para você. E aí Deus, irmão, você crê em mim, meu filho? Ô Senhor Deus, ô meu pai, eu creio, eu sou crente, né? E Deus toca. É o dedo de Deus, Ele toca. Ele fala assim, ô Senhor, eu não estava preparado para isso. Nós nunca estamos. Nós nunca estamos preparados. Nós nunca somos suficientes em nós mesmos. E é por isso que nós dependemos da suficiência dEle, de Cristo. É por isso que em toda e qualquer situação nós dependemos dEle, da glória dEle, do poder dEle, das virtudes dEle, da misericórdia dEle. Não somos nós que andamos aprovados. Eu sou a melhor coisa que existe no reino de Deus. Oh, coitado, né? Como Paulo, eu preciso olhar para mim e dizer assim, eu sou o principal pecador, qual sou indigno, mas se eu vou vencer, se eu vou suportar, é porque o Senhor está comigo, é porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A provação da fé. Você tem certeza que Deus te ama? Estou perguntando. Você tem certeza que Deus te ama? Sim. Você tem certeza absoluta que Deus te ama? Você pode dizer assim, tão certo como vive o Senhor, eu sei que Ele me ama. E se essa semana Deus resolver tirar seu filho? E se essa semana Deus resolver tirar a sua mãe, seu pai? Se essa semana você descobrir que tem câncer, ou qualquer outra doença incurável, e o médico lhe diz assim, olha, talvez você vai ter 6 a 3 meses no máximo. Aí você vai olhar o resultado, você vai ver a situação, e você vai dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ama.
Eu conheço gente que perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde. Eu estava discipulando uma família lá em Porto Velho, e aí eu ia toda quarta-feira à noite. Era a mesma família, mas eram 3 famílias da mesma família, né? E aí, uma quarta noite, cheguei lá para fazer o discipulado, né? Fizemos o discipulado, rindo, brincando e tal, comentando, falando do texto bíblico, discutindo o assunto. A gente ficava 2, 3 horas lá. Chegava 7 da noite, chegava 11, 11 e pouco em casa. De tão prazeroso que era estudar a Bíblia com aquele grupo, com aqueles irmãos. E aí um dia eu fui, chegamos, fizemos estudo bíblico, tudo tranquilo, tudo descontraído, aquela alegria. E aí sempre depois do estudo bíblico eles faziam um lanche, né? E aí o lanche deles era bom, sabe? Negócio que assim, perigoso para engordar a gente. E naquele dia o lanche era melhor ainda, era comida árabe. Eu falei, eita negócio, é aniversário de quem? Eu ainda brinquei, né? Ele falou, não pastor, não é aniversário não, é porque nós vamos ter que parar o discipulado por enquanto. Aí eu falei, mas por quê? Aconteceu algum problema? Não, é que o Albert, presbítero, da época presbítero, o Albert vai ter que fazer uma viagem para tratamento. Eu falei, mas tratamento do quê? Ele está com câncer de linfoma, os linfomas, está muito avançado, ele precisa iniciar o tratamento urgente. Eu olhei para ele e disse, não, você está brincando, câncer de linfoma é altamente letal, pouquíssimas pessoas sobrevivem ao câncer ou ao tratamento. Eu falei, você está brincando, Albert? Não, estou falando sério. Ele falando assim, rindo. E ele médico, ele sabe o que ele tinha. A esposa médica, ela sabia o que o marido tinha. Mas eu percebi assim, o coração deles apreensivo. E aí, na hora de orarmos, ele disse, Senhor, te agradecemos pelo estudo que estamos tendo, te agradecemos porque nós temos conhecido o Senhor. Eu tive o privilégio de ver eles amadurecerem na fé. E a gente vê assim, a graça de Deus. Eu não vi em nenhum momento eles amaldiçoando, murmurando, reclamando, questionando. Nesse período eu estava fazendo mestrado, aí eu fui fazer um módulo. Lá em São Paulo, eles estavam hospedados em Ribeirão, porque ficava mais próximo de Barretos. Aí eu saí de São Paulo, peguei 3 horas de ônibus para chegar lá em Ribeirão. Ele estava com a imunidade 0. Eu tive que deixar sapato, entrar direto para um quarto, trocar de roupa, tomar banho. Eu não podia tocar em nada, porque a casa toda era higienizada, de modo que não possibilitasse qualquer infecção para eles. Ele tinha que comer de forma muito restrita. Quando eu encontrei ele, estava numa alegria. E eu perguntei, como é que está a saúde? Ele falou assim, Deus está cuidando. E aí a gente olha e fala assim, a provação da fé, de dizer, o Senhor, e uma das coisas que mais me encheu o coração, eu falei assim, pastor, nós aprendemos, o Senhor nos ensinou? O Senhor nos ensinou que Deus é soberano, que a nossa vida pertence a Ele, que nós somos dEle, que Ele nos ama. Tudo que está nos acontecendo, nós estamos experimentando o cuidado dEle nas pequeninas coisas, porque ele falou assim, pastor, sabe qual que é a minha situação hoje? Dependendo do que eu como, a minha boca pode produzir um tipo de bactéria que a bactéria da minha boca pode me matar. Eu falei assim, realmente a situação é bem delicada. E aí observe, irmãos, nós temos motivo de alegria, não por causa do sofrimento, mas por causa daquele que nos fortalece, daquele que cuida de nós, e que prova o nosso coração, prova a nossa fé, e que uma vez confirmada nos leva à maturidade, à perseverança, a uma firmeza. Por isso que Davi, ele ora, dá-me um espírito inabalável.
renova em mim. Mas em terceiro lugar, verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Nós não devemos ser perseverantes só em alguns momentos, em algumas circunstâncias, por causa de alguns motivos. Porque a nossa vida não é apenas alguns momentos. A gente não tem sofrimento apenas em alguns momentos. Nós temos provações o tempo todo. Satanás está armado, preparado, nos cercando, nos rodeando como um leão rugindo, esperando para dar o seu ataque sobre nós. E nós devemos o tempo todo, diz as Escrituras no verso 4, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. A palavra perfeito aqui, ela pode significar a ideia de estarmos completos, suficientes. A ideia de perfeito aqui não é impecável não, tá? Só para a gente entender. Perfeito, a palavra é teleio, a ideia de estarmos maduros, íntegros. É isso que o sofrimento. Qual é a finalidade de Deus usar sofrimento, dificuldades, dores, perdas na nossa vida? É para que nós sejamos íntegros, sejamos maduros, para que alcancemos e experimentemos suficiência em Cristo. Esse é o objetivo. Nós vamos ter diversos momentos na vida, em que nós vamos ter, quem é casado, com muita alegria, vai ter a companheira, ou a irmã vai ter o companheiro, e o travesseiro para poder segurar as lágrimas. E a graça de Deus para nos consolar e dar forças. Como Paulo, que 3 vezes pede a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho. E que detalhe, Deus colocou nele. Não foi o diabo que aproveitou um momento de distração de Deus e, né? E nem foi Deus, diabo, você quer, tá bom, eu deixo, vai lá. Não, o texto diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele não tivesse o orgulho dominando ele, diante das experiências e das visões. E Paulo ora 3 vezes, diz: Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. E a resposta que ele recebe de Deus é: a minha graça te basta. Aguenta, suporta, seja firme. Conheço gente que tem dor constante. E aí você pergunta para a pessoa assim: como é que você está? Está bem? Aí a pessoa às vezes não aguenta e ainda fala assim: se eu for reclamar da dor que eu estou sentindo, eu falo mal o tempo todo. Mas é gente que aguenta, persevera, suporta, porque ela está experimentando o que é estar suficientemente satisfeita e completa em Cristo Jesus. E nada deficiente. Nós crescemos no Senhor. Nós conhecemos um presbítero, nós trabalhamos com ele 6 anos lá no meu primeiro campo pastorado, lá em Cerejeiras. Gostava muito de pescar. Ele também era meu companheiro de pesca, pastor. Meu primeiro campo. Tem uma vez que nós fomos pescar piau, no Rio Santa Cruz, nós pegamos quase 200 piau. Eu, a Vanessa e ele. Você não sabe a doideira que é carregar piau na garupa de moto, 60 quilômetros, um barro, estrada de chão. Né? E ele também tinha um filho, na época, o Rodinei, que também gostava muito de pescar. E aí ele foi pescar com o sogro dele e os 2 cunhados. O barco virou e só escapou
o cunhado, um dos cunhados. E desapareceram o sogro, o Valdinei e o outro rapaz. Eu estava em Cuiabá, voltei, cheguei quinta de manhã, aí eu ia comer alguma coisa, 11 horas nós íamos montar uma outra equipe de busca. Nessa equipe eu iria com eles, de Cerejeiras a Pimenteiras, 60 quilômetros, Rio Guaporé. E aí enquanto eu estava comendo lá uma marmita lá, e nas pressas, porque o pessoal já ia sair para rumo a Pimenteiras, Diácono Afonso Emerick me liga falando: pastor, acharam o corpo do Valdinei, você pode ir lá avisar o seu Zé Rufino? E eu fiquei com esse fardo nas costas. Aí eu fui à casa do Valdinei, a esposa estava grávida de 4 meses. O presbítero Zé Rufino teve 3 filhos. Os 2 primeiros morreram durante a gestação. O único que Deus deu a graça de viver, faleceu aos 24 anos. E agora eu tinha que ir lá dar essa notícia para eles. E aí quando eu cheguei na casa, estava na varanda, ele estava sentado à porta. E algumas pessoas, alguns irmãos da nossa igreja, de outra igreja. Zé Rufino era muito conhecido, é muito conhecido na cidade, muito querido, uma pessoa amada. Aí eu cheguei, coloquei a mão no ombro dele e falei assim: Zé Rufino, o Senhor levou o Valdinei, ele está com o Senhor. O Zé Rufino levantou e começou a orar, dizendo: Senhor, te agradeço porque o Senhor me deu um filho, um homem, durante 24 anos. A reação dele foi orar. O Senhor me deu um homem, um filho, durante 24 anos. E agora o Senhor tomou para si. Ele não gritou, ele não descabelou, ele não xingou, ele orou. A esposa dele ficou mais emocionada. Mãe é mais fragilizada. Durante os próximos dias nós visitávamos eles, na casa deles lá no sítio. Estavam chorosos, tristes. Mas ele sempre falava: o Senhor me deu, o Senhor me tomou. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. É um homem semi-analfabeto. Fala errado, que é uma dificuldade. Mas é um dos homens mais crentes que eu tenho o privilégio de conhecer. É um homem que eu aprendi a pastorear. Aprendi inclusive a ser pastor com ele. E quando eu cheguei lá, 24 anos, cheirando o livro de seminário, eu ia para a casa dele, sentava com ele, e ele ficava me dando aula de pastoreio, como abordar, como visitar, como conversar com gente difícil, como fazer aconselhamento. E aí eu tinha que agora fazer aconselhamento com aquele homem. E eu aprendi a consolar um homem que estava sendo consolado pelo Senhor. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas o que nós devemos desejar, irmãos, é olhar para Cristo quando o sofrimento chegar. É olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, quando as provações estiverem na nossa vida. Nós devemos perseverar com Cristo quando nós então estivermos sendo provados. E é com Cristo o tempo todo: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me capacita a suportar, Senhor, me faça amar essa pessoa, Senhor, me dê paciência, Senhor, renova o meu vigor, Senhor, me faça capaz de não blasfemar contra Ti, Senhor, não permita que o sofrimento me leve a dar mau testemunho. E em terceiro lugar,
nós devemos esperar que sejamos perfeitos como Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O verso 29, a gente gosta do verso 28, né? Mas o verso 29 diz: mas aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Íntegros e perfeitos como Cristo é. O Logos, grupo Logos, tem uma música que fala: se ele sendo cabeça suportou os espinhos, eu que sou corpo, eu não posso reclamar. Então, qualquer sofrimento que você imaginar, não se compara ao sofrimento do nosso Redentor, não o mero sofrimento físico, de espinhos, de chutes, de socos, de pauladas, de uma cruz pesada, de cravos nas suas mãos e tornozelos, de ser suspenso e ter os seus pulmões comprimidos e as alvéolas pulmonares estourando em meio a saliva, a sangue e a água, e dificultando a sua respiração. Mas a maior dor que o nosso Redentor sofreu foi a ira de Deus sendo derramada sobre si, porque enquanto ele esteve sofrendo fisicamente, sendo humilhado como escravo, como um criminoso, em nenhum momento ele abriu a boca, porque como ovelha muda que vai ao matador, ele suportou todas as coisas. Mas quando o nosso pecado precisou ser punido, exaurido, extirpado, cancelado, punido pela condenação da ira de Deus, e Deus derramou o inferno sobre o nosso Redentor, as agonias do inferno arderam na sua alma, a ponto dele clamar a Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ele suportou, para que nós não tivéssemos que sofrer o inferno eternamente. Ele sofreu intensivamente o inferno no nosso lugar sobre a cruz, para que nós não tivéssemos que extensivamente sofrer o inferno no lugar de tormento. Todos os nossos sofrimentos hoje não são punições de Deus, mas são varas de um Pai que nos ama, são tratamentos para nos aperfeiçoar, são momentos em que Deus revela o seu amor e o seu cuidado por nós, e que nós possamos aprender essas coisas. Quando você estiver passando por sofrimento, não blasfeme: eu estou vivendo o inferno. Está não. Se você é crente, não está não. Não chame o amor de Deus que se revela em sofrimento de inferno. Não blasfeme, não murmure, não questione. Você tem sim o privilégio de dizer para Deus: Senhor, meu Pai, está doendo. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não vou conseguir, mas me dá força. Isso a gente pode fazer. Mas que você possa orar também a Deus e dizer: Senhor, me ensina como que eu vou parecer mais com Jesus, com isso que o Senhor está fazendo na minha vida. Se nós conseguirmos isso, nós aprendemos a lição na cartilha do sofrimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.